Oi, tudo bem? Eu sou a Caroline, de volta aqui no canal com mais um vídeo. Muito obrigada a todos os inscritos, a todas as mensagens, muito obrigada mesmo, comentários, obrigada, de verdade, gratidão. E aproveitando o momento, eu quero agradecer a Cristal. A Cristal, ela tem um canal aqui no YouTube, que é Oráculos Cristal, Sol, Lua e Estrelas. A Cristal, ela é cigana de etnia, ela é taróloga, ela é maravilhosa. Ela é a cigana do amor, ela tem sempre uma mensagem, uma energia positiva, um amor assim incondicional que ela transmite, sabe? Assim, que se eu for falar, talvez vocês não entendam. Então, quem não conhece ela, por favor, dê uma passadinha lá no canal dela, que vocês vão amar, vocês vão entender o que eu tô falando. E tem algumas pessoas que estão inscritas aqui no canal que foram por indicação da Cristal. Muito obrigada também, e vocês já sabem, vocês já conhecem, já sabem o que eu tô falando, né? Cristal é maravilhosa. A Cristal, ela é aquela pessoa que eu digo lá no primeiro vídeo, uma amiga, né, me incentivou e me apoiou e disse, vai, faz, não pensa muito, é ela. Eu conheço a Cristal tem em torno de um ano, venho acompanhando o trabalho dela aqui no YouTube, ela é maravilhosa. Meu primeiro contato com a Cristal foi em outubro do ano passado, quando eu marquei a primeira consulta, e desde aí não parou, e se depender de mim não vai parar. Não vai parar, vai manter e vai aumentar. Mas assim, eu como sou muito abusada, como eu sou muito, sou daquelas, eu chamo de amiga, né? Eu sou assim, chamo de amiga, gosto pra caramba e não consigo, né? É desse jeito. Então, Cristal, obrigada pelo teu apoio, pela energia, pela força, muito obrigada mesmo, tá? Beijo, obrigada. Enfim, falei que não ia demorar muito, que eu ia vir logo com outros vídeos pra gente estar mantendo um contato e tá aumentando aqui, né, a nossa sintonia, essa troca de experiências e tudo mais. Demorei um pouquinho, falei que não ia demorar, gerei uma expectativa, criei uma expectativa, né, e é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre expectativas. Mas primeiro, como eu já falei lá no primeiro vídeo, que sou nova aqui no canal, então se eu gaguejar, se eu ficar nervosa, me perdoe, me desculpem, tá bom? Mas eu não vou cortar, não vou editar, vou deixar do jeitinho que tá gravado, tá bom? Do jeitinho que estamos gravando aqui, porque é uma conversa entre amigos, né? É uma troca de experiências, é um diálogo, então quando tá conversando ali entre amigos, com alguém próximo a você, você não... Às vezes tu não pensa muito o que tu vai falando, tu vai deixando fluir, né, a conversa, o assunto, e vai levando. É assim que eu vou deixar, tá bom? Mas caso não goste, ou assim, ou sei lá, isso venha atrapalhar aqui, põe nos comentários lá e eu vou tentando me adaptar, vou melhorando sempre, tá bom? Mas enfim, falando sobre expectativas, nossa, conversando com uma amiga e a gente analisando algumas situações e até revendo algumas coisas que eu vivi, que eu experimentei, sabe, que me contaram, que compartilharam algumas experiências de vidas, minhas também, dessa minha outra amiga, e a gente ficou conversando, nossa, como a gente cria expectativa, né? Como a gente gera expectativas. Expectativas pode ser em várias situações, um casamento, um relacionamento, um trabalho, uma viagem, depende, pode ser qualquer situação, são várias, né? Várias situações. E eu pensando, analisando aqui, uma situação que eu acho que talvez alguns vão se identificar, é como a gente cria e gera expectativas em relacionamento, né? Impressionante. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é o carro-chefe, é onde mais tem expectativa, né? Não, fala sério. Como a gente coloca expectativas em relacionamento, né? Às vezes, na grande maioria, eu já fiz isso, eu não sei vocês, mas eu já fiz muito lá no passado, inclusive acho que recentemente, eu não sei, a gente sempre tá fazendo isso, mas eu posso falar assim de experiências que eu já tive lá no passado. Eu gerei muita expectativa. Um exemplo, às vezes tu tá saindo com uma pessoa, tu conhece a pessoa o quê? Tá te conhecendo, né? Pra ela tá aproveitando o momento, né? Ela tava ali pra quê? Pra conhecer, eu não, né? Eu tava o quê? Um amor. Enquanto ela tava ali, eu tava o quê? Eu tava programando o casamento, o filho, os filhos, né? O sexo das crianças, se ia ser 2 meninos, uma menina, né? 2 meninas, um menino. A escola que as crianças iriam estudar, né? O local, as férias, programando até as férias, já estava ali gerando as minhas expectativas. Aquela, né? Bem pra frente, bem louca, eu.
Mas assim, é brincadeira, mas falando sério, como a gente cria expectativa, né? A gente acaba gerando expectativa, principalmente em relacionamento, né? São várias situações, às vezes a expectativa é trabalho, né? Uma viagem, uma relação de amigos e tal, mas em relacionamento, nossa, a gente conversando com uma amiga e outras situações, como a gente cria, gera expectativa nisso, né? Eu mesma já fiz isso várias vezes. Às vezes eu me doei demais, nossa, me doei demais a um relacionamento, a uma determinada situação. Às vezes eu deixei de fazer algo por mim para fazer pelo relacionamento, para salvar o relacionamento, para salvar uma situação. Às vezes eram situações, coisas que eu nem queria fazer, que eu nem gostava de fazer, mas eu, por gostar demais, por querer demais, eu fazia. Eu fazia e me deixava em segundo plano, em terceiro plano, às vezes em último lugar, para satisfazer a outra pessoa, para fazer o que era melhor para aquela pessoa, né? Porque eu queria aquele relacionamento, eu queria a qualquer preço, a qualquer custo, e fui me deixando, fui me colocando ali em segundo, terceiro, em quarto lugar. E às vezes na grande maioria das vezes, eu até sabia, né, que eu estava me prejudicando com aquilo, porque muitas das vezes eu deixei de fazer algo importante para mim. Como um exemplo que eu posso dar para vocês de uma situação foi ano passado. Ano passado, quando eu vim de mudança de Manaus para Belém, porque agora eu moro aqui em Belém do Pará, eu ia me formar ano passado, no final de 2019, e tava tudo certo para mim me formar no final do ano passado, né? E eu mudei de estado. E quando eu mudei de estado, eu mudei de faculdade. E alguns de vocês devem saber que quando a gente muda de estado, muda de faculdade, muda a grade da faculdade, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui informada que eu não iria me formar logo, mas eu já sabia disso antes de fazer a transferência, porque antes disso eu tinha vindo aqui em Belém, vim analisar e tudo, conversei com o diretor da faculdade lá de Manaus, onde eu estudava, e ele me explicou tudo isso. Mas eu, pelo relacionamento, pelo casamento, pela família, eu vim. Mesmo sabendo que no fundo não era aquilo que eu queria, mas eu vim, eu fiz. Eu tinha a possibilidade de ficar lá e terminar a faculdade no final do ano, mas eu vim. Eu quis vir, entendeu? Mesmo sabendo que eu iria me prejudicar. Hoje em dia, eu não vou dizer que eu tô arrependida. Não tô arrependida, porque eu fiz isso também pensando nos meus filhos, né? Em ficar mais perto deles, em proporcionar, em continuar proporcionando a vida deles, para não mexer muito com a estrutura deles. Mas eu vou te dizer que eu adiei um pouco a minha formatura. E ver meus amigos, meus colegas se formarem, né, e eu não poder me formar porque a minha grade aumentou, as matérias aumentou, então não deu para me formar ano passado, eu ainda tenho que pagar essas matérias esse ano porque a grade aumentou. Então eu vou te dizer que doeu muito porque foi esforço, né, eu me dediquei demais, eu me entreguei demais à faculdade, nossa, muitas das vezes só eu sei, e quem estuda, quem faz faculdade, quem tem família, quem tem filhos, sabe do que eu tô falando, né? A gente se entrega, é muito trabalho, não é fácil, ainda mais fazer faculdade na área da saúde, porque tu tem que fazer a faculdade e o estágio é obrigatório. Então, eu estudava à noite justamente porque eu sabia que eu ia ter que estagiar, então eu deixava o estágio durante o dia. Então, o estágio eu sempre tentava encaixar os estágios pela parte da tarde, e é obrigatório, tu não pode faltar. Então, a minha vida era uma loucura, né? Agora nem tanto, porque eu não tenho mais estágio para fazer, tenho só essas matérias para cumprir. Mas assim, eu sei todo o sacrifício que eu passei, né? Então, eu me deixei de lado, né? Me deixei de lado pelo relacionamento, pelo casamento, para tentar salvar um casamento, para tentar salvar uma relação. Eu deixei e me coloquei em segundo, terceiro, quarto, às vezes em último lugar. E essa foi uma situação. E hoje em dia eu me arrependo um pouco porque foi o meu sonho que foi adiado. Vou me formar, sim, né? Agora no final do ano, se Deus quiser, vou estar me formando, mas pra mim foi um pouco decepcionante saber que eu não me coloquei em primeiro lugar, que eu não me valorizei, que eu não valorizei meu esforço, que eu não valorizei o meu trabalho, que eu não valorizei, sabe, todo o meu suor, toda a minha dedicação, a minha luta, porque são 5 anos, né?
faltavam só 6 meses. E agora aumentou um pouco mais porque aumentou a matéria. Então vou dizer para vocês, é decepcionante sim. E conversando com essa minha amiga, a gente analisando isso, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Nossa, como a gente cria expectativa. Eu fiz tudo isso porque eu criei uma expectativa de que, não, eu vou salvar meu casamento, que acabou não dando, porque veio a separação em março, né? Veio a separação, adiei a formatura e me separei, e agora vou terminar a faculdade, né? Determinada, claro, vou finalizar, vou me formar, se Deus quiser. Tá tudo encaminhado para isso, tá tudo se encaminhando para isso, mas veio a questão, fiz tudo isso porque eu gerei uma expectativa, né? Gerei uma expectativa, criei uma expectativa e não deu certo, não foi aquilo. Então a gente estava conversando justamente sobre isso. Nossa, como a gente cria, como a gente gera expectativas. E eu fiquei muito chateada, nossa, eu fiquei com muita raiva conversando com essa minha amiga e com outras pessoas também que passaram por outras situações. Quando a gente gera, a gente cria expectativas, a gente acaba colocando a culpa no outro, né? Mas daí, quando tudo isso aconteceu, que acabou o casamento, que eu disse, não, vou me separar, que a decisão foi minha, eu disse, não, vou me separar, que aconteceu isso, não foi só isso, foram várias outras situações que levaram ao fim, infelizmente. Mas eu vou explicar, né, esses assuntos que tem tudo a ver depois com as nossas conversas aqui, outros exemplos em outros vídeos, mas quando isso chegou, eu fiquei com raiva. Eu disse, porque eu não me formei, eu podia ter ficado lá, eu estava formada agora eu vou ter que ficar mais um ano estudando porque aumentou as matérias. Joguei toda a culpa para cima dele. Mas eu não pensei naquele momento que a culpa também foi minha, porque ele exigiu, quis que eu viesse, sim, e eu aceitei, mesmo não gostando, mesmo não concordando, mesmo sabendo que eu iria me prejudicar. Mas eu aceitei, eu podia ter dito não vou, mas eu vim. Então a culpa não é só dele, a culpa também é minha. Quando eu caí em si, quando eu vi que eu também tinha e tenho a minha parcela de culpa, que a culpa não é só dele, que eu também tenho a minha culpa, que eu também errei, nossa, pra mim foi libertador, porque eu pude ver ele, pude ver a situação dele por outro lado, pude ver também aonde eu errei, o que eu fiz de errado, qual foram as minhas atitudes, as minhas ações que me levaram até este momento. O que eu poderia ter feito que eu não fiz e o que eu não posso mais fazer, como me deixar em segundo e terceiro lugar. Eu não valorizei, eu mesmo não valorizei o meu esforço, meu trabalho, meu empenho. Então, quando eu tive essa consciência, quando eu caí em si, percebi tudo isso, para mim foi libertador, porque eu pude estar me perdoando também. Eu pude estar me perdoando e também pude estar vendo que a culpa não é só da outra pessoa, porque aonde é que eu quero chegar com tudo isso? É que quando a gente gera uma expectativa, quando a gente cria uma expectativa, a gente acaba colocando e gerando e jogando tudo pra cima da outra pessoa. Mas a gente não se dá conta que a gente também tem culpa, né? A gente também tem culpa. Poxa, eu tô gerando, eu tô criando expectativa, eu tô exigindo, eu tô esperando demais. Às vezes eu posso evitar, eu posso mudar as minhas ações, as minhas atitudes. Porque a gente pode fazer isso. Mas muitas das vezes a gente não faz, que foi a minha situação. Então, quando eu caí em si, quando eu vi que a culpa não era só dele, que eu também tinha a minha parcela de culpa, nossa, hoje em dia eu tô bem melhor. Hoje em dia eu sei o que eu posso, o que eu não posso fazer por mim, o que eu posso e o que eu não quero mais que ninguém faça, o que eu não vou mais aceitar, o que eu não vou mais permitir. E uma das coisas que eu posso dizer pra vocês é que depois que eu me analisei, depois que eu caí em si, depois que eu vi tudo isso, eu posso dizer pra vocês que hoje eu tô bem melhor. Porque eu sei que esse meu sonho ele não foi interrompido, ele foi apenas adiado para mais um ano, né? Detalhe. Mas eu pude rever as minhas atitudes. E hoje em dia eu sei o que eu posso e o que eu não posso mais admitir. O que eu fiz, o que eu poderia ter feito. Eu pude também ver que a culpa não foi só dele. Eu pude também perceber o meu erro, né? E não é fácil. Não é fácil a gente perceber o nosso erro. Não é fácil a gente perceber que a gente também tem culpa. Não é fácil admitir isso. Mas quando eu caí em si, quando eu admiti isso, pra mim, hoje em dia eu posso estar seguindo melhor, né? E essas expectativas, o que a gente gera de expectativa, as expectativas que a gente acaba gerando, a gente não se dá conta, mas prejudicam demais. Algumas delas, graças a Deus, eu adiei.
eu vou conseguir terminar. Mas a gente também aprende. A gente aprende, a vida ela ensina, ela tá sempre nos ensinando, ela tá sempre ali ensinando uma lição, e eu posso dizer que eu aprendi, eu estou aprendendo com elas. Então as expectativas são dolorosas, elas são dolorosas, e admitir que a gente também tem culpa, que a gente também errou, que a culpa não é só do outro, também é importante. Não é fácil, mas quando a gente consegue admitir elas, nossa, é maravilhoso, é libertador, porque significa que a gente aprendemos uma lição, que houve um aprendizado, né, e com certeza isso vai servir para que no futuro eu não cometa mais esse erro, para que eu não repita mais este erro, né, para que eu não me coloque mais em segundo, terceiro e em quarto lugar. Então, quando a gente admite que a gente também tem a nossa parcela de culpa, que a gente também errou, que não é fácil, aí vem o crescimento, vem o aprendizado, e isso é maravilhoso, é libertador. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, de expectativas, de como a gente gera, de como a gente acaba criando expectativas, a gente acaba colocando a culpa no outro, mas a gente se esquece que quem gerou, quem criou foi a gente, e que muitas das vezes também a gente permitiu, a gente deixou que o outro, né, tipo, eu permiti, eu podia ter, né, eu podia ter dito não quero, né, teria ter colocado lá minha opinião, não vou, mas eu aceitei, eu permiti, então a culpa também é minha. Então isso pra mim foi importante. Quando eu percebi a minha culpa, o meu erro, pra mim veio o aprendizado. Veio também a decepção, né, querida? Veio a minha decepção de não ter eu mesmo, parei pra pensar e vi que eu não me valorizei, que eu não valorizei o meu esforço, o meu trabalho, sabe? Todos aqueles anos de sufoco, de lágrima e de choro e de arranca cabelo dali, noite sem dormir, TCC, prova e tudo mais, faltava tão pouquinho, aumentou um pouquinho, aumentou. Mas eu posso dizer pra vocês que eu aprendi muito também com isso, muito mesmo. E assim, hoje eu me sinto mais forte, mais preparada, mais determinada. Hoje eu sei o que eu posso, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu não vou mais admitir. Mas principalmente, hoje eu sei, sabe, da minha força. Nossa, eu descobri uma força que nem eu sabia que eu tinha. Mas também passei a me conhecer um pouco mais. E isso pra mim é maravilhoso. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? De expectativas, do que a gente gera, do que a gente acaba criando e acaba colocando no outro. E de como é importante a gente ficar atento pra isso e a gente se analisar. Admitir não é fácil, mas quando a gente admite que a gente também tem a nossa parcela de culpa, vem um aprendizado. E esse aprendizado, meu bem, a gente leva pra vida e vai servir muito para que no futuro a gente não cometa os mesmos erros. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E assim, desculpa, não vou cortar, eu vou deixar. E assim, eu hoje sou bem melhor do que eu fui ontem, e eu espero que amanhã eu seja muito melhor do que eu sou hoje, porque os nossos erros servem como aprendizado. A gente está sempre crescendo, a gente está sempre aprendendo, e eles servem para isso, né? Ninguém nasce sabendo, a gente não vem nesse mundo sabendo de tudo, a gente veio para viver, para aprender, para errar, para amar, para ser feliz, e a gente vai aprendendo com os erros, com as quedas, com os tropeços, e eu tô aprendendo com os meus. Mas a maior lição para mim nesse sentido de expectativas foi eu admitir que eu gerei, que eu criei, que eu tenho a minha parcela de culpa. E era isso que eu queria dividir com vocês, né? Da gente se analisar, da gente se avaliar, que é muito importante, muito mesmo. Não é fácil, é difícil admitir que a gente errou, não, fala a verdade, é difícil. Até tu admitir, amor, tu já jogou muita culpa pra cima, tu já jogou a culpa pra cima do outro, tu já acusou, tu já xingou, né? Tu já falou mil coisas. Mas quando a gente admitir, quando a gente cai em si e vê que a gente também tem a nossa parcela de culpa, significa que a gente está aprendendo a lição, que a gente está melhorando, isso é maravilhoso, né? Então, meus amores, era isso que eu queria dividir com vocês. Volto logo, se Deus quiser, com mais um vídeo, com mais um comentário, com mais uma reflexão minha ou uma reflexão de outra pessoa, ou com uma situação de uma outra amiga, de uma outra colega, de uma outra pessoa. Tem umas histórias bacanas que eu vou trazer pra vocês, de umas superações bem legal mesmo. Inclusive tem uma aí que eu tô separando, que eu quero trazer. Vou trazer a minha também em breve. Não é lá aquela coisa toda, né? Mas tem sempre uma coisinha, como sou exibida, eu vou trazer a minha, né? Lógico. Mas enfim, volto logo com mais um vídeo, tá bom? Muito obrigada
pelo carinho, pela participação, pelas inscrições. Me perdoe se eu gaguejei, se eu errei, se eu tossi na agorinha. Não vou cortar, vou deixar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada a todos. Obrigada de verdade, tá? Fiquem com Deus. Beijo, se cuidem!